Você sabia que dá para enrolar transformador trifásico com lâmina EI monofásica? Pois é, dá para fazer. Não é o tipo da coisa que, se você é um fabricante, não vou mais usar lâmina trifásica, vou só usar a lâmina EI. Porque fazendo desse jeito o transformador fica maior e fica mais pesado, e por isso fica mais caro. Mas é uma solução quando você está no sufoco, ou quando você quer fazer um negócio para você. Por exemplo, você ganhou um motorzinho de 380 volts, na tua rede só tem 220 e o motor não tem como ligar ele para 380 e você não tem lâmina trifásica, e você enrola teus transformadorzinhos, tem lâmina monofásica. Então você pode fazer isso, fazer o transformador para ligar o motorzinho e quebrar o galho. É um quebra-galho. Ou então eu, por exemplo, já fiz trabalhando em fábrica. O cliente queria um transformador trifásico para botar num painel, transformador pequeno, de potência pequena. Eu não ia cortar a lâmina trifásica para fazer um transformador pequenininho. Aí peguei 3 transformadores monofásicos e liguei. Então eu vou mostrar como é que a gente faz, como é que é feita a interligação, como é que é feito o cálculo, aproveitando que eu tenho um transformador para calcular agora aqui, de 800 watts, que não é um transformador muito pequeno, mas dá para fazer também com lâmina monofásica. Vou calcular e vamos ver como é que é feito isso. Bom, então vamos ver como é que é esse negócio. A lâmina trifásica, existe lâmina EI trifásica, só que as 3 pernas são iguais, porque aqui leva uma bobina, aqui leva outra bobina, aqui leva outra bobina, além do que ela é mais comprida um pouco, e o espaço aqui também é maior, porque você vai botar bobina aqui e bobina aqui, então tem que ter bastante espaço, não é só uma bobina que ocupa esse espaço. Já a lâmina EI é uma lâmina onde a perna do meio é a soma das 2 pernas, para que o fluxo seja completo. Então você bota uma bobina. Como a gente vai enrolar um transformador trifásico com uma lâmina monofásica, então? O transformador trifásico ele é feito de 3 transformadores. Então a gente vai enrolar 3 transformadores, calculando o transformador como se fosse um transformador monofásico. E depois a gente vai fazer a interligação deles. Aí eu vou mostrar como é que é feita a interligação. Mas a gente vai calcular cada bobina do transformador trifásico independente. Como é feito mesmo. Quando a gente calcula um transformador trifásico, a gente calcula 3 transformadores iguais. E a gente vai colocar um transformador em cada lâmina dessa. E na hora de montar, a gente bota eles assim, em pé, um do ladinho do outro. Não atrapalha. Ele vai ocupar mais espaço do que ocuparia um transformador trifásico. Mas, pelo menos, você consegue enrolar o transformador com a lâmina que você tem. Então, vamos ver como é que é o cálculo que eu vou fazer desse transformador. Mas o jeito vai ser esse aqui. O transformador que a gente vai calcular é um autotransformador de 380 para 220, 800 VA. Autotransformadores são ligados em estrela, aquela ligação aberta, onde a primeira perna de cada bobina é ligada junto e as outras pernas é que recebem a tensão. Então, esse tipo de ligação, a tensão equivalente, a tensão que a gente enrola na bobina, é o seguinte, é a tensão dividido pela raiz de 3. Então, a parte que é 380 volts é 380 dividido por 1,73, raiz de 3. Que dá 220 volts. E a parte que é 220 será 220 dividido por raiz de 3, que vai dar 127 volts. Então a construção do transformador é assim: 0, 127, 220. Aqui, quando você faz a ligação em estrela, você entra aqui 380, sai aqui 220 de fase para fase. Então, e outra coisa, como é 0, 127, 220, daqui a aqui tem 127 volts. Mas para completar 220, são só 93 volts, porque 220 menos 127 dá 93. Então aqui são 93 volts
e aqui 127 volts. Então a gente vai calcular um transformador onde a bobina, a primeira parte da bobina é 127 volts, depois mais 93. Bom, vamos ver a potência desse transformador. As correntes dos autotransformadores, elas fluem das pontas para o meio. Então, a gente considera só a metade da potência cada transformador. Se é um transformador de 800 VA, a gente vai ter 3 transformadores de mais ou menos 270 VA, dá 810. Então, 3 transformadores de 800 VA, se isso aqui fosse um transformador isolador. Como ele é autotransformador, a gente vai dividir isso por 2. Ou seja, a gente vai precisar calcular 3 transformadores de 135 VA. Esse aqui é o tamanho que a lâmina EI vai ter que ter, que a perna central e o empilhamento vai ter que dar um transformador que dê 135 VA. Então vamos ver como é que calcula. A fórmula para a gente achar a seção do ferro é a potência, ou seja, 135 dividido por 0,70. Eu ensinei nos outros vídeos 0,78. Mas vamos botar 0,76 para dar uma folguinha para esse transformador. Pode ser 78 também. Considerando 76, vai dar raiz quadrada de 177. Que a raiz quadrada de 177 é 13,3 centímetros quadrados. Então, esse ferro vai ter que ter 13,3 centímetros quadrados. Aí a gente escolhe a lâmina aí maior que puder para dar 13,3 centímetros quadrados. Pode ser a lâmina 32, aqui a perna é 32, ou a 38, que será melhor. A 32 vai ficar apertada, mas a 38 vai ficar legal. Então a gente vai considerar a lâmina 38. A lâmina 38 daria 13,3 dividido por 3,8 ia dar qualquer coisa aí perto de 3,5 centímetros de empilhamento. Mas, sinceramente, vamos dar uma folga para esse transformador, já que ele é um transformador de grande potência. Vamos fazer o seguinte, a constante que eu vou usar é 45. Às vezes a gente usa a constante de 40, mas vamos dar uma folga, vamos usar a constante de 45. Então, para dar um número redondo, 45 dividido por 15. Vamos considerar, em vez de 13,3, vamos considerar 15, para a gente ter 3 espiras por volt. Então, 15 seria 15 dividido por 3,8 ia ser igual a 4 centímetros de empilhamento. Então, 4 mais ou menos. O ferro vai ser 38 por 40. Vai ser 3 espiras por volt. Agora vamos calcular a bobina. Agora ficou fácil. Bom, a gente vai fazer 3 transformadores, onde a perna do meio vai ser, a primeira perna de cada um vai ser interligada. Aqui sai uma perna para ligar o transformador, é o 0 volt do transformador trifásico. Aqui é o 127, que na verdade vai ser 220, né? Então já vamos botar logo 220. 220, aqui 380. E só que agora no enrolamento a gente vai enrolar 127 volts aqui e 93 volts aqui.
Então 127 vezes 3, 381 espiras. 93 volts vezes 3, 279 espiras. Então a gente vai enrolar 3 transformadores com essas espiras. E para a gente ver a espessura do fio, a gente já deu muita folga nesse transformador. Vamos agora dar um aperto nele. Em vez de usar a densidade de 2,5 amperes por 2,5 milímetros quadrados por ampere, vamos usar 3 milímetros por ampere. Por quê? Porque eu já calculei e eu sei que esse fio vai ser suficiente. Então, como é que a gente vai calcular a potência? Agora a gente tem que considerar a potência de cada transformador desse daí. Vamos ver. Para a gente calcular a potência de cada bobina, para calcular o fio, a gente vai usar a potência que a gente tinha calculado, que era 266 watts, 270 watts, que eu aproximei. E a tensão é 127 volts, que vai dar 2,12 amperes, e 270 dividido por 93 volts, que vai dar 2,9 amperes. Aí, para a gente ver qual é o fio, qual é a densidade, qual é a espessura do fio, eu tinha dito que a gente vai usar a densidade de 3 amperes por milímetro quadrado. Então, 212 dividido por 3 dá mais ou menos 0,7 milímetros quadrados. E 2,12 e 2,9 dividido por 3 dá 0,96 milímetros quadrados também. Agora a gente vai lá na tabela e olha e aproxima mais uma vez, até a gente conseguir um fio que seja o fio certo. Vamos lá. Na tabela a gente vai olhar aqui a seção quadrada em milímetros, quadrados. Então a gente está procurando o fio que tem 0,96. Olha, não tem um fio que tem 0,96. Tem o fio 18 que tem 0,82. E tem o fio 17 que tem 1,4. Dá para o 18 tranquilamente aqui. Então aqui a gente pode afirmar que a gente pode colocar aqui fio 18. E aqui 0,7 provavelmente é o fio abaixo do 18. Abaixo do 18 é o 0,65, é o 19. Também pode ser o 19. Então, o transformador está calculado. Ele vai ser um transformador com lâmina 40, com empilhamento, lâmina 38 com empilhamento de 40. A bobina vai ter 381 espiras de fio 19, 279 espiras de fio 18. E os 3 transformadores vão ser interligados à primeira ponta, todos eles, e as outras pontas saem. Ou seja, o transformador vai ter 7 pontas ao todo. 2, 2 e 2. Essa aqui é uma ponta só. Tá aí calculado. É uma forma de você fazer um transformador trifásico sem você precisar ter a lâmina trifásica. Quebra um galho numa hora de necessidade. Se você gosta desse tipo de dica, você me ajuda muito se inscrevendo aí no canal, assistindo os outros vídeos sobre transformador. Tem mais de 20 vídeos sobre transformador. Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.